Bom dia, olha só, a gente está chegando nesse último dia, na verdade, desse ano do nosso devocional, né? E hoje a gente vai falar de uma mulher que o nome dela não é citado, mas a gente aprende muito com essa mulher, aprende muito mesmo. Vamos orar? Aba, bom dia. Bom dia, Aba querido. Bom dia, Salvador. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Como é bom estar na tua presença. Como é bom ter a certeza que nós não andamos mais sozinhos. Como é bom saber que em Ti, Senhor, nós temos respostas. Em Ti nós temos a solução. Em Ti nós temos Jesus. Em Ti nós temos o escape, o livramento. Em Ti nós temos o recurso. Em Ti nós temos a estratégia. Ah, Senhor, obrigado, porque é o Senhor quem nos envia, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem a cada dia derrama sobre nós um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de amor. É o Senhor quem derrama sobre nós. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigado porque com tudo isso o Senhor também nos concede a inteligência para que a gente possa, com sabedoria e inteligência, decidir, escolher com entendimento aquilo que nós vamos fazer. Eu quero louvar ao Senhor, porque estamos encerrando mais uma semana. E hoje tem sido muito especial, Senhor, porque não é só uma semana que a gente está encerrando, mas também esse ano nós estamos caminhando para os últimos dias de 2022. E eu quero te louvar por isso, quero te engrandecer, Pai, porque essa mulher que nós vamos compartilhar hoje, essa mulher que nós vamos modelar hoje, fala tanto de mim, Jesus. Fala tanto de muitos de nós que aqui estamos, como fala de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos inclui na sua história. Obrigado porque o Senhor nos inclui na história. O Senhor nos inclui, basta uma disponibilidade, basta um querer nosso. E eu te louvo por isso, eu te engrandeço por isso. Pai, queremos te pedir que o Senhor tome o teu lugar de honra. Há um lugar que é teu, Jesus. Então toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Toma o teu lugar de honra nesse momento, é o que nós te pedimos. Que o Senhor venha e faça a tua vontade. Nos convence, Senhor. Nos convence, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bom dia, graça e paz. Graça e paz, amados. Como é que vai vocês? E a gente está chegando hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre a camponesa do Baurim. É essa mulher que nós vamos modelar hoje. E eu queria te ativar a você chegar com intencionalidade. Chegar para ficar. Olha, esses dias já falando sobre as mulheres da Bíblia, modelando ela. E por que nós estamos fazendo isso? Eu preciso explicar para deixar registrado aqui que há uns 2 meses atrás, na verdade foi os dias que antecederam ali, o dia 14 de novembro, foi quando a gente começou esse devocional, né? E aí eu estava na igreja falando com o Senhor, pedindo direção para o projeto de mulheres, né? Que a gente tem um projeto de mulheres no tempo do fim. Como que eu poderia fazer? De que forma fazer? Como fazer? Falei, Senhor, me dá uma estratégia, fala comigo, Deus. E eu estava orando, falando com o Senhor com relação a isso, porque nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito que nós somos a geração que tem a possibilidade de ser a última geração aí, né? Nós temos uma grande possibilidade de sermos a geração que vamos ver a segunda vinda do Senhor. Eu acredito nisso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu tenho trabalhado e vivido e me movido para isso. Eu espero muito a vinda do Senhor. Todos os dias para mim é uma expectativa muito grande de poder ver o Senhor. Eu aguardo. Me emociono só de falar. Eu vivo para ver esse dia da vinda do Senhor. E aí, orando, falando com o Senhor a respeito disso, né? Que eu queria... Como que a gente pode fazer? Porque para ser pessoas no tempo do fim, para ser mulheres no tempo do fim,
como fazer, o que nós precisamos fazer, de que forma, Senhor, me dá uma estratégia. E aí o Senhor falou comigo que eu só poderia ser uma mulher no tempo do fim se eu modelasse as mulheres da Bíblia. Ele falou, vai estudar as mulheres da Bíblia. O Senhor me disse, eu estava num culto, louvando ao Senhor no momento e orando, intercedendo por esse propósito. E aí o Senhor me disse isso, que era para mim modelar as mulheres da Bíblia. E eu lembrei que eu tinha esse livro aqui na minha estante de livros. E eu falei, amém, Jesus, eu vou fazer isso. Se você quer ser uma mulher no tempo do fim, então vai aprender com as mulheres que antecederam a minha primeira vinda. Vai aprender com as mulheres que viram, que contemplaram a minha primeira vinda, e você vai poder aprender a viver. E é por isso que nós estamos aqui falando das mulheres da Bíblia. E aí a gente já tinha esse livro, né, Anne? E aí tava na gaveta, na verdade. Aí o Senhor falou, desengaveta porque ele tem tesouros. E aí eu tenho estudado aqui algumas mulheres. Essa é uma das mulheres que eu já passei por essa história, a camponesa do Baurim, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. E hoje a proposta que o autor nos traz é essa, de a gente parar para refletir a importância que teve essa mulher. Olha, a base devocional de hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 17. Chega aí, para a gente poder já iniciar aqui. Nós já fizemos a nossa oração, e essa história que inclui essa mulher está em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 15, tá bom? Para que tenha um sentido melhor aí. Então vamos lá. Ele diz assim, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo, não passes esta noite no vals do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estava Jonatas e Aimás junto a En-Rogel, e uma criada lhes dava o aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Verso 18, tá? Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou os grãos pálidos de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram, onde estão Aimás e Jonatas? Responderam-lhes a mulher, já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Uau! É forte essa história, hein? Essa é a história de uma mulher que o nome dela não é citado. Porém, ela passou por ela teve uma atitude corajosa. E aqui nesse verso 21... 21 não, 22. Chegaram os servos de Absalão à mulher e disseram, onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhe a mulher, já passaram o val das águas. Aí o versículo ele fala, havendo-os procurado sem os achar. Ou seja, eles pararam para procurar ali naquela casa. Imagina o medo dessa mulher, né? A insegurança dela ali, entende? Nós vamos parar para refletir. Eu achei importante a gente ler na Bíblia, e agora a gente vai ler aqui o que o autor nos traz, para que a gente possa compreender porque ele traz a reflexão dele, e aí a gente vai trazer para a nossa realidade aqui, né? O autor ele diz assim, em um momento crucial, uma camponesa de Baurim, uma vila perto de Jerusalém, foi fundamental para salvar a vida de Davi, seu exército e seu reino. Eu achei interessante aqui o que o autor coloca,
porque ele fala que num momento assim importantíssimo em que Davi estava vivendo, e a história conta, depois você lê lá 2 Samuel 17, você vai ver que Absalão, que era filho de Davi, que era rei na ocasião ali, de todo o povo de Israel, ele quis usurpar o trono do pai dele, né? Antes mesmo do pai estar morto. E aí, pelo conselho de Aitofel, que era um dos conselheiros até então de Davi, e ele tinha seus motivos para ter, assim, raiva, ira de Davi, ele conseguiu convencer um dos filhos de Davi a se levantar contra ele. E aí foi nesse momento onde Absalão, que era filho de Davi, conseguiu convencer um grupo de pessoas, e um grupo grande de pessoas, a estar do lado dele na rebelião contra o rei. E aí o rei Davi, para não entrar num confronto com seu filho, ele pega o seu povo e sai fugir, porque o filho dele, na verdade, estava disposto a matá-lo. Né? Depois você lê essa história, talvez você conheça, a gente não vai se aprofundar nessa história, mas na história da camponesa, para que a gente possa modelar essa mulher e entender, né? A história, a gente não vai ficar dentro da história para que a gente também não se distraia aí, mas eu acredito que você já deva conhecer essa história, porque a gente está falando aqui, a gente tem buscado nesses dias conhecer na Bíblia, as mulheres da Bíblia, para que a gente possa conhecer mulheres que agiram em fé, para que a gente possa agir nesse tempo como mulheres de Deus, para que a gente possa ser servas de Deus, para que a gente possa ser realmente mulheres no tempo do fim. Então eu acredito que a maioria das mulheres que aqui estão tem um conhecimento, estuda, lê a Bíblia, conhece mais ou menos a história, então por isso que a gente não vai se aprofundar na história, tá bom? Mas eu acredito que é válido e acrescenta demais para todos nós que aqui estamos. E aí eu quero te dizer, antes da gente se aprofundar aqui nessa história, e dizer que essa mulher, ela foi muito, muito, muito importante nesse momento. Sendo uma mulher simples, sendo uma mulher que não era, né, uma rainha, não era uma princesa, mas ela foi de grande importância nesse momento aqui. Antes da gente se aprofundar em modelar essa mulher, eu queria te ativar, você compartilhar essa live. Se ela tem sido relevante para você, se as outras, e essa você acredita que vai ser relevante, porque a gente vai falar de uma mulher que aparentemente parecia ser insignificante. Aparentemente parecia ser uma mulher que era simples, que não tinha significado nenhum para a sociedade. Como que ela poderia ser importante para salvar uma vida, para ser solução para uma causa? Como ela poderia ser significante, relevante para a história de um rei, de um governante de uma nação, governante de um povo? Né? Como que essa mulher poderia ser? E Deus mostrou que sim, é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu queria que você compartilhasse essa live com pelo menos mais 5 pessoas. Vamos lá, tem um aviãozinho aí, compartilha, é muito importante a gente compartilhar a mensagem, amém? A mensagem que nós temos entregues aqui nesse tempo é que existem sim pessoas, mulheres, que vão viver no tempo do fim como servas, como filhas de Deus, como aquelas que vão revelar o Senhor nesse tempo, tá bom? E reage, você precisa reagir, porque a gente tem emoções, a gente tem sentimentos, então aí tem um coraçãozinho na parte de baixo aí do seu vídeo, né, do seu celular ou tablet, e aí você pode reagir, tá bom? Reage, a gente não pode ficar paralisado diante da palavra de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que não há quem não se manifeste diante da palavra. Então reage, tá bom? Vamos lá. Você observa aqui que o autor ele fala que uma camponesa, né? A Bíblia também nos fala que uma camponesa, ela agiu no momento que era um momento crucial. Você vai ver que ele fala que foi fundamental a atitude dela para salvar a vida de Davi, para salvar todo o exército que estava com ele e para salvar o seu reino. Porque o reino, a palavra de Deus fala que ele iria reinar até o último dia, até o seu último momento. Amém? Você vai ver aqui que o autor ele fala, Absalão se rebelou contra o seu pai. A gente vai fazer a leitura aqui do autor, que ele dá mais ou menos um resumo dele, ao ponto de vista dele, da história, tá? Davi foi forçado a fugir de seu próprio filho.
Aitofel estava pronto para destruir Davi e tinha um exército de 12.000 homens prontos para atacá-lo. Está vendo aqui? Absalão, ele tinha ao seu lado 12.000 homens que estavam dispostos a acabar com Davi, que era rei e seu pai na época. Aí você vai ver que ele fala, o autor, se o conselho de Aitofel, que era extremamente astuto, tivesse sido seguido, Davi não teria conseguido escapar. Mas Davi havia enviado Usai ao acampamento de Absalão. Ele também tinha 2 amigos fiéis na fonte de Rógel. Usai conseguiu frustrar o conselho de Aitofel e fazer outros planos que pareciam melhores a Absalão do que os de Aitofel. Absalão decidiu então segui-los. Olha só, aqui a gente vai ver também mais 2 pessoas, que era Jonatas e Aimás. Mais 2 pessoas que eram pessoas simples. Dentro dos estudos aqui a gente reconhece que Jonatas e Aimás, eles eram filhos dos sacerdotes Zadok e Abiatar. Mas eles eram 2 rapazes que eles estavam ali no território de Absalão como espias. Eles estavam ali no território como alguém que estava espiando para trazer notícias, né, para Davi. E aí você vê o autor dizendo, enquanto isso, Usai, por intermédio dos 2 sacerdotes, Zadok e Abiatar, que era pai daqueles 2 rapazes, Jonatas e Aimás, conseguiu levar uma mensagem a seus amigos a Davi, Jonatas e Aimás, que estavam em Rógel. A mensagem foi levada por uma empregada. Olha aqui, a gente vai ver 2 rapazes, Jonatas e Aimás, que eram pessoas simples, eram filhos de sacerdotes, né, e passaram a ser mensageiros. Então, eles se dispuseram a estar num território que aparentemente era um território de inimigo, porque Absalão tinha se colocado como inimigo do reino, inimigo do rei, e também se rebelado contra o seu próprio pai. A gente vê uma criada, e você vê aqui no versículo que a gente falou, versículo 17, estavam Jonatas e Aimás junto a Rógel, e uma criada lhes dava aviso. Vinha uma jovem, vinha uma serva, vinha uma criada que sempre falava ali com eles. Voltava sempre para dar um recado para eles. Contudo, um jovem partidário de Absalão viu os 2 mensageiros escondidos e, desconfiado, foi dar a notícia a Absalão, que imediatamente mandou gente para procurá-los. Tudo dependia então de Jonatas e Aimás darem a notícia a Davi. Além disso, sua própria vida estava em perigo. Então os 2 correram em busca de um esconderijo e chegaram até Baurim. Baurim era uma cidade, né, que fazia divisa ali de Jerusalém, e Jerusalém com o Jordão ali, e eles saíram para correr. Quando eles viram que tinha um jovem que era, né, fazia parte ali do acampamento de Jonatas, de Absalão, você vai ver que Jonatas e Aimás, eles saíram, eles viram que aquele rapaz viu, e ele falou, agora a gente precisa correr, agora a gente precisa se esconder, porque senão eles vão acabar com a gente. Então esses 2 rapazes também, eles se colocaram numa posição de ajuda, de mensageiro de uma outra pessoa, né? E eu quero que você pense sobre isso, porque a Bíblia não fala que essas pessoas eles eram grandes, inclusive essa mulher, que era esposa de um homem ali na região de Baurim, ali, que era uma cidade, né? Aí você vê que ele fala, e em uma das casas desse povoado, a mulher escondeu-os em um poço vazio e, para maior segurança, estendeu uma manta e colocou grãos por cima, como se estivessem a secar o sol. Quando o destacamento de Absalão chegou e perguntou sobre os fugitivos, a mulher disse-lhes que já havia passado pelo val das águas. Naturalmente, eles não puderam encontrá-los e tiveram que voltar para Jerusalém. Você observa aqui que Deus, e o autor ele fala para nós isso, que Deus ele guiou Jonatas e Aimás até o pátio dessa mulher. A casa dessa mulher havia um poço no quintal da casa dela, um poço vazio.
E quando esses dois jovens correram procurando esconderijo, ela se dispôs a escondê-los ali. É interessante nós falarmos sobre isso, porque aqui a gente vai encontrar uma pessoa simples, uma mulher que era uma camponesa, uma mulher que era uma dona de casa, uma mulher que era mãe, uma mulher que era esposa, uma mulher que tinha suas atribuições ali dentro da sua casa, era uma mulher que tinha os seus trabalhos ali também no campo. Não era alguém que estava diretamente inserido, não era alguém que estava diretamente inserido na igreja, no ministério, na sociedade, com uma posição reconhecida perante a sociedade ou perante a eclésia. Não, ela era uma mulher simples e ela entrou na história. A Bíblia não relata o nome dela, mas ela fez parte da história. O que eu quero te dizer com isso? Não importa hoje os seus títulos, não importa para o Senhor hoje a sua relevância para as pessoas. O que importa é quem você é, quem você entende ser. Porque você vai ver aqui que uma pessoa, ela foi uma mulher que ela era simples. Quantos de nós, muitas vezes, e eu vou falar para você que para mim é muito importante isso, e nós estarmos aqui nesse devocional, porque quantas vezes eu não parei para me questionar e falar, Senhor, eu não estou fazendo nada de relevante, eu não tenho feito nada de importante, parece que nada de bom acontece, parece que eu não, e muitas vezes a gente se compara com outras pessoas, parece que a gente não tem feito nada, porque a gente entra numa comparação com outras pessoas e parece que não é importante, parece que não tem significado aquilo que a gente faz. E você vai ver que essa mulher, embora ela era uma mulher simples, ela era uma dona de casa, ela era uma esposa, ela era mãe, não é? Ela era uma camponesa, você vai ver que ela foi uma mulher muito grande. Porque quando a gente para observar, a gente vê que os homens de Absalão, quando chegou até a casa dela, ele estava procurando no povoado aqueles dois rapazes que eram mensageiros de Davi. Então eles estavam como espias ali. Então quando aqueles vamos colocar aí, aqueles soldados, aqueles homens de Absalão chegou procurando, ela estava entendendo o que estava acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto que eu olho aqui, que eu reconheço na questão dessa mulher. Embora ela era uma mulher simples, ela era uma dona de casa, ela era uma mulher que era esposa, que era mãe, que era uma camponesa, ela estava sabendo o que estava acontecendo ao redor dela. Ela estava sabendo o que estava acontecendo na cidade. Ela era uma mulher que estava sabendo o que estava acontecendo no reino. Porque ela não ia tomar atitude, não é? Ela não ia tomar essa decisão de esconder dois rapazes que simplesmente estava passando na casa dela. E se fosse dois ladrões? E se fosse dois assassinos? Não é? Então, o primeiro ponto que eu observo aqui, ela era alguém que estava entendendo o que estava acontecendo no tempo. Deixa eu te falar, independente de quem você seja, você não precisa ser alguém de relevância ou de nome na política, na sociedade, na igreja, na sua cidade, na empresa onde você trabalha. Não, você precisa estar entendendo o que está acontecendo. Você precisa ter ciência de todas as coisas que estão acontecendo, para que na hora que você precisar agir, ou na hora que você precisar se posicionar, você vai se posicionar com entendimento. Você vai se colocar com sabedoria. Você vai saber falar. Então a primeira coisa aqui que eu identifico nessa mulher é que ela estava entendendo o que estava acontecendo. Ela estava sabendo o que estava acontecendo. Entende? Então nós não podemos ser pessoas que a gente pensa assim, porque eu não sou importante, porque não depende de mim, porque eu não sou responsável de nada, eu não tenho que ficar a par do que está acontecendo. Provavelmente essa mulher, ela tinha conhecimento do que estava acontecendo ali, em todo o território ali onde ela morava, em toda Jerusalém, todo Israel, provavelmente ela conhecia. Porque qual seria a outra justificativa para essa mulher abrigar, esconder de forma tão estratégica dois mensageiros de Davi? Dois homens que estavam ali, que também eram pessoas que aparentemente só estavam indo e levando informações. Como eles eram importantes? Eram pessoas que estavam ali colocando sua própria vida a risco, não é? E aqui o autor ele fala assim, que foi Deus quem guiou os passos de Jonatas e Aimás até o pátio dessa mulher.
que sem dúvida arriscou a sua vida para defender a vida de Davi. Aqueles 2 jovens que eram filhos de sacerdotes, eles estavam, só o fato deles saírem de um lugar, estarem ali como disfarçados, estarem ali como vigias, eles estavam colocando a vida deles em risco. E essa mulher, quando ela decidiu que dentro da casa dela, no quintal da casa dela, ela ia esconder esses 2 rapazes, ela também estava decidindo colocar a própria vida em risco. Ela também estava decidindo colocar a própria vida em risco. Só que ela não ia colocar a própria vida em risco à toa, não é? Ela foi tão estratégica, porque ela sabia que eles não iam deixar passar, não ia passar o olho, cadê e ir embora, não. Ela foi tão estratégica que colocou aqueles 2 rapazes dentro do poço, estendeu uma manta, na Bíblia fala que ela estendeu um cobertor e jogou grãos por cima, como se ela tivesse ali os grãos que estivessem ali estivessem tomando sol. Como se os grãos que tivessem ali, eles estivessem ali para serem tratados, que ela estivesse escolhendo e colocou ali para tomar banho de sol. Olha a estratégia, então eles não iam passar ali por cima, né? Na cabeça dela, eles não passariam por cima, não é? E aí você vê que, por causa dessa atitude dela, você vê que ela entrou na história e por causa dela, a vida de Davi, o reinado de Davi e toda o seu exército foi salvo. Porque quantas pessoas não poderiam morrer? Quantas pessoas não poderiam ser mortas se esses jovens não conseguissem chegar até Davi? Porque eles estavam a caminho, eles tinham ido ouvir. E aí no meio do caminho eles perceberam que eles foram descobertos, foram procurar um lugar para se esconder. No meio desse caminho você vai ver que eles precisaram parar para se esconder. E essa mulher, ela fez parte disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você é muito importante. Você é muito importante em toda a história. Você é uma pessoa que não é pequena. Você pode se olhar pequena. Você pode se olhar irrelevante. Você pode se olhar assim, insignificante. Porque quantas vezes a gente não se sente assim? Eu falo por experiência. Quantas vezes a gente não se sente insignificante, a gente se sente que a gente não está fazendo parte. Quantas vezes a gente acha que não está fazendo nada. Não é? Quantas vezes? E você vai observar que essa mulher, ela foi vital ali naquele momento. Foi importante ela estar ali naquele momento. Não é? Nós vemos aqui, olha, que ainda, para a gente encerrar a leitura e continuar na nossa reflexão, o autor fala assim: houve várias pessoas anônimas dispostas a expor as suas vidas por Davi. Essa mulher, sem dúvida, orou por Davi durante seu exílio. Deus a escolheu para enviar Absalão a um beco sem saída para salvar a vida do rei. Em momentos graves, a salvação nem sempre vem das mãos dos poderosos. Uma simples mulher foi capaz de salvar toda a causa de Davi e de seu reinado. Olha como é forte isso. Havia muitas pessoas que eram anônimas, mas elas fizeram parte da história. Havia muitas pessoas que elas estavam vivendo, vamos dizer assim, no anonimato. O que pra gente hoje é anonimato? Muitas vezes a gente fala, mas eu não falo com eloquência. Mas eu não tenho um dom de de ser carismática, de ser extrovertida, de ser simpática para estar no meio das pessoas e convencer pessoas. Eu não tenho o dom de liderar e conduzir muitas pessoas. Eu não consigo estar, por exemplo, num lugar de evidência na igreja onde eu congrego. Na sociedade eu gostaria de ter um lugar, né, que as pessoas me olhassem. Nas redes sociais eu gostaria de ser uma voz nas redes sociais. Eu gostaria de ter muitos seguidores. Quantas vezes a gente não fica pensando assim? Quantas vezes a gente não se permite ser roubado e a gente ser inferiorizado? Nós mesmos nos colocamos numa condição de inferior porque a gente se compara e gostaria de estar em lugares de evidência. Quando a gente vê que o Senhor usa pessoas anonimamente. Quando a gente para observar que Deus ele usa quem Ele quer no momento que Ele desejar. Quantas vezes as nossas decisões, o nosso comportamento às vezes simples, não é? As nossas decisões de contribuir de forma assim, com ações ou às vezes com falas. Quantas vezes
a gente não contribui para a vida, para a salvação de uma família. Às vezes conversando com uma amiga, às vezes conversando, parando para dar atenção, visitar uma amiga, ligar, mandar uma mensagem, aí você libera uma palavra, você ora junto e toda aquela casa é salva. Quer dizer, não é só sobre uma pessoa, é sobre toda uma família. E quando a gente fala de família, família está envolvido filhos. Quando a gente fala de filhos, a gente fala de gerações. Lembra de Jacó e Esaú, quando eles estavam no ventre de Rebeca? A palavra fala que quando Deus foi falar com ela, Deus disse, tem 2 nações no seu ventre. Então, quando a gente fala de filhos, a gente está falando de nações. Quando a gente está falando de família, a gente está falando da família de Deus na terra. E fala de filhos, a gente está falando de nações. Então, quando eu alcanço o coração de uma amiga, quando eu levo ela a refletir, a ponderar, pensar e tomar uma atitude acertada, às vezes eu não vou alcançar famílias inteiras. Por isso que o Senhor diz na palavra dele que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Você já parou para pensar nesse texto que o Senhor fala conosco? Porque ele deixar as 99, ele deixar de estar no meio da multidão. Ele foi cuidar no secreto, no oculto de uma ovelha. Porque o Senhor fala, uma alma, uma vida salva, uma vida que se rende ao Senhor, há uma grande festa no céu. Entende? E às vezes a gente não consegue colocar valor nas pequenas coisas. Às vezes a gente não consegue colocar valor naquilo que a gente faz de forma oculta aos olhos da maioria. A Anne está transbordando aqui, vamos ver. Às vezes o Senhor coloca pessoas em nossa vida para salvarmos e por falta de conhecimento deixamos passar. É isso mesmo, Anne. É isso mesmo. Isso. Porque a gente precisa entender que... Eu estava pensando sobre isso aqui, eu queria compartilhar com vocês que isso que a Anne falou é muito sério. Porque quando você vai em Isaías, agora eu não lembro o endereço, mas Isaías fala para nós que sobre as riquezas da terra, os tesouros da terra. Se você sabe onde está esse versículo, fala aí pra gente, acha aí pra gente poder meditar também com mais assim certeza. Eu sei que é em Isaías, mas eu não me lembro agora o endereço certinho, a rua ali certo e o número certo da casa desse texto. Que fala que há riquezas e tesouros na terra para serem encontrados. É claro que o Senhor ele escondeu os tesouros na terra, existem tesouros na terra, mas riquezas, né? O Senhor escondeu dentro de nós, existem dentro de pessoas riquezas, talentos, dons. E aí entra nisso que a Anne está falando aqui, olha, né? Porque aí ele fala, às vezes o Senhor coloca pessoas em nossa vida para salvarmos e por falta de conhecimento deixamos passar essas pessoas. Não conseguimos reconhecer as riquezas que existem dentro dela, não é? Só que voltando para nós, para nossa vida, você vai ver que nós precisamos reconhecer que nós somos importantes, que há uma importância. O Senhor ele conta conosco. O Senhor ele conta conosco. O Senhor ele dentro da história do Evangelho, dentro da missão de Cristo na Terra, ele conta com todos os discípulos. Ele fala que é para nós irmos toda criatura e anunciar o Evangelho. O Evangelho chegou até nós. Então não importa a maneira que você vai transbordar isso. Não importa a maneira que você vai fazer isso. Qual é a tua habilidade, qual é a sua estratégia, qual é a forma que Deus vai te usar. Você precisa estar disposto. Isaías também nos fala, no livro de Isaías, que o profeta Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Precisa haver em nós uma disponibilidade para sermos usadas, não é? Aqui a gente consegue identificar que Deus, ele guiou esses 2 homens até a casa dessa mulher, que era uma camponesa. E lá ela teve uma estratégia. Olha para você parar para pensar que essa mulher também precisou ter coragem para ter essa atitude. Ela poderia falar, viu, vocês saem daqui, vocês fogem daqui porque eu não quero me envolver nessa bagunça de vocês. Eu não quero me envolver nessa briga política. Porque de certa forma era uma briga política que eles estavam vivendo. Absalão estava querendo tomar o trono do pai. Não é? Então você para observar que ela também tinha conhecimento de que estava acontecendo, para que ela pudesse tomar aquela decisão de escondê-lo. Mas tem um detalhe aqui que eu gostaria de falar com você.
O detalhe é que, olha aqui no versículo 19. A mulher desse homem tomou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando ao versículo 20. Chegando os servos de Absalão, a mulher, aquela casa, disse: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. O que ela fez aqui? Ela mentiu. A gente não pode deixar passar desapercebido isso, não é? Ela mentiu. Aqui essa mulher, ela mentiu para salvar 2 homens. Ela estava entendendo o que estava acontecendo na cidade. Ela estava totalmente a par do que estava acontecendo politicamente em Jerusalém naquela ocasião. Ela sabia que aqueles 2 rapazes, eles eram rapazes que eram mensageiros do rei, que era legítimo, o rei Davi, e você vai ver que ela decidiu escondê-los. Ela decidiu ali mentir. Se eles entrar aqui, ela poderia, na verdade, assim, se eles não perguntassem para ela poderia ter ficado quieta. Não, vocês podem procura aí. Mas por que a gente identifica que ela mentiu? Porque ele perguntou a respeito dele. Eles perguntaram a respeito deles, melhor dizer, né? Os homens ali de Absalão falaram: viu, cadê Jonatas e Aimás? Cadê eles? Já foram, passaram por aqui, já foram passar pelo rio. Já seguiram o caminho. Então você percebe que ela mentiu, aqui ela não omitiu, né? Se ela ficasse quieta, calada, escondeu eles e ficasse ali dependendo do favor de Deus, ok, mas não, ela mentiu. E aí tem uma pergunta aqui que o autor coloca, eu achei interessante. Ele fala assim: mentiras podem ser justificadas? Não para nós que somos filhas de Deus. Por quê? Você vai encontrar na palavra o Senhor dizendo para nós que Deus, ele é o Deus da verdade e o diabo, ele é o pai da mentira. Se nós somos um Deus que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele fala para nós em vários versículos, tem muitos versículos aqui que a gente poderia colocar sobre isso, e que eu quero falar com você, mas assim, não vai dar pra gente fazer isso, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo também, né? Em Efésios a gente vai ver que o Senhor fala que é para nós colocarmos a armadura de Deus. E uma das armaduras de Deus é o cinto da verdade. Entende? Ah, mas fazia parte do propósito. Ah, mas eu menti, foi por uma boa causa. Ah, foi uma pequena mentira. Ah, mentira. Não, mentira é mentira. Não é? Eu quero só te levar a você compreender essa situação aqui dessa mulher. De entender quem você é. Né? Você vai ver aqui que a palavra fala que ela era uma camponesa de Baurim. Você sabe a tua origem. Você sabe a tua descendência. Você sabe qual é a tua herança. Você sabe qual é a tua filiação. E a Bíblia fala que Deus, que Jesus, ele é a verdade. E quando o Senhor fala pra gente se vestir da armadura de Deus, ele fala que uma das armaduras é o cinto da verdade. Está em Efésios. Coloque sobre você. Por que o cinto? Porque o cinto ele pega o corpo todo e você tranca aqui, né? Você fecha aqui o cinto. Então, você tem que estar envolvido na verdade. Entende? Ah, mas tem um propósito. Ah, mas teve um objetivo. Foi por uma boa causa. A mentira, ela não é justificada nem numa boa causa. Porque a Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Né? E ele é mentiroso desde o princípio, desde o início ele é mentiroso. E a mentira, eu quero dizer para você, ela não tem possibilidades de dar certo. Um exemplo de mulher aqui que a gente não estudou ainda, mas a gente vai estudar muito em breve, eu acredito. Muito em breve? Eu acho que sim. É sobre Raabe. Não, em breve não, ainda tem muitas mulheres pra gente chegar até a Raabe. Mas eu lembrei de Raabe, que Raabe, ela mentiu. Raabe mentiu para salvar os espias lá quando eles estavam em Jericó, e para salvar a sua própria vida e família. Né? Eu paro para pensar sobre isso, mas quando a gente para olhar a história de Raabe, quem era Raabe quando ela mentiu? Raabe, ela era uma cananeia. Raabe, ela era uma prostituta. Raabe, ela era uma idólatra. Entende? Então,
Enquanto a gente não tem uma identidade fixa, quando você não conhece a tua identidade, quando você não conhece o teu propósito, é justificável a mentira. Passado disso, não. Você vai ver que esse texto aqui, isso para mim é muito forte, é uma revelação assim que o Senhor colocou no meu coração, porque senão a gente vai andando sempre do sagrado e no profano, do profano e no sagrado. E mulheres no tempo do fim não podem andar ora no sagrado, ora no profano. Ora no profano, ora no sagrado. Mulheres no tempo do fim, não. Mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres que são filhas, mulheres que conhecem a sua identidade, mulheres que conhecem o propósito, mulheres que fazem parte da missão, mulheres que têm um chamado, elas não estão andando ora no santo, ora no profano. Não. Essas mulheres não. Você vai ver que a Bíblia ela não relata também que essa mulher era uma filha de Abraão. Olha só, os textos que falam sobre essa mulher, sobre essa camponesa, é exatamente do versículo 18 ao 21. É o do versículo 18 ao 21 é o que fala dessa mulher. Só esses versículos. A Bíblia relata ela como uma camponesa de Baurim. Ela fazia parte ali do aglomerado de Jerusalém. Ela estava ali no meio da cidade. Ela fazia parte de um povoado, de uma vila, de uma cidade chamada Baurim, né? Ela era uma camponesa. E não fala que ela era uma filha de Abraão. Não fala dos descendentes dela. Isso é sério, gente. Isso é tão sério. É tão lindo quando a gente para pensar sobre isso. Então, quando a gente tem uma identidade consolidada, a gente não fica ali, ó, na divisão. Como eu estava dizendo para você quando eu relembrei de Raabe. Raabe, ela era uma mulher que era cananeia ainda. Mas depois que ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ela não teve mais essa atitude. Tanto é que ela entrou na descendência de Jesus. E por que eu tô te falando isso? Porque quando você vai lá para Atos, você vai ver que o Senhor ele fala para nós que Deus ele não considera o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você foi, assim, a verdade foi revelada para você, você foi alcançada pelo amor de Deus e os teus olhos foram abertos para a verdade, pronto, você se tornou responsável da verdade, de carregar a verdade. Entende? Então, quando ele pergunta, isso me fez pensar, olha, eu tô toda arrepiada aqui, gente, de verdade. Quando o autor fez essa pergunta, que mentiras podem ser justificadas, porque é fácil a gente pensar nisso. Eu fiquei pensando nisso aqui quando eu estava lendo, eu falei, nossa, ela mentiu. Eu sempre começo a estudar as mulheres aqui antes, né? Fico lendo, estudando, pego várias bíblias aqui. Tem bíblia para tudo quanto é lado aqui. Tem bíblia para tudo quanto é lado. Tô com essa daqui. Tô com a outra aqui, ó. Ai, meu Deus, espera, deixa eu mostrar pra você. Tô com a outra aqui e assim vai. Na verdade, tá todas aqui da coleção, né? Ai, meu Deus. E aí a gente tem o Google também que nos ajuda, graças a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mentira, ela nunca é justificada. Você nunca vai justificar a mentira. Mentira é mentira. Você deve ajudar, você precisa entender que você é importante, que você é relevante para a história. Tenha você títulos relevantes ou não, você é muito importante. Você é muito importante, mas a partir do momento que você recebeu a revelação de Jesus Cristo, a partir do momento que você recebeu a revelação de quem você é, filha de Deus, você não está mais no tempo da ignorância. Então o Senhor, ele fala que ele não considera o tempo da ignorância, enquanto a verdade não tinha alcançado o teu coração, enquanto você não tinha, recebido essa palavra, enquanto você não conhecia a verdade, tudo bem. O Senhor, ele te perdoa, mas a partir do momento que você conheceu a verdade, você sabe que a verdade é aquilo que a gente tem que estar envolvido, então você não pode mais mentir. Você não pode mais. Como eu disse, é diferente se ela tivesse chegado ali, aquela mulher, e ficado quieto, o pessoal procurado, a gente veio procurar aqui os caras. Pode procurar, entra aí na casa, vai lá. E ela fica quieta. Mas não, fizeram uma pergunta para ela. E ela mentiu. Então eu quero te dizer, nós não podemos, sendo mulheres no tempo do fim, ficar andando no profano e no sagrado. Não. A mentira é mentira e a mentira ela não revela a Deus.
a mentira ela tem consequências. E o Senhor fala que o diabo, ele desde o princípio, ele mente. Ó, a Anne tá transbordando aí, ó. A camponesa do Bauri é a 20ª mulher desse livro que estamos aprendendo. Glória a Deus, Anne, eu nem sabia, não tinha nem contado. Aleluias, glória a Deus. Falta mais 52 mulheres, só para te avisar. E a gente vai caminhar, Nós vamos caminhar para isso. Amém? Eu quero te ativar a você aceitar, sabe? Aceita o propósito de Deus na sua vida. Reconheça que Ele te usa. E você não precisa estar em lugares de evidência para ser usada. Você só precisa estar disponível. Assim como o profeta Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta estava revelando ali disponibilidade. Então, esteja você dentro de uma casa, sirva, seja disponível a servir ao Senhor, mas com verdade. Seja verdadeira sempre. Não abra mão da verdade. Eu queria, para a gente encerrar, aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10 comigo. Para que você possa entender. Porque aí você pode estar pensando também, mas peraí. O que eu faço? E se a gente fizesse, quando a gente estiver passando por uma situação difícil, e quando a gente estiver passando por uma luta, e quando a gente estiver passando por um momento, e aí, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Isso mesmo, Anne. Vamos para Provérbios. Eu quero falar sobre isso, tá bom? Só que pra gente não ficar muito longo aqui, eu vou falar nos stories, tá? Pra gente não misturar tudo, senão esse vídeo vai ficar mais longo do que ele já é de costume. Lembrando que aqui é um estudo devocional, tá, gente? Olha só, Mateus capítulo 10. Eu queria que você chegasse comigo no versículo 16. Porque assim, você pode também estar se perguntando, porque eu também me perguntei aqui, não é? Senhor, mas e aí? Quando nós estivermos em um impasse, quando nós estivermos numa situação, o que a gente faz? Como que a gente vai se resolver nisso? Aí o Senhor falou comigo aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Seja, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. E cautelai-vos dos homens. Cautela, tenha cautela dos homens. Seja cauteloso. Seja cauteloso. Aí ele fala, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olha isso. Olha isso. Depois você continua lendo essa demonstração aqui do Senhor. Você vai ver que o Senhor, ele nunca vai nos convencer a gente justificar a mentira. Não, eu menti por uma boa causa. Eu menti por causa que... Não, o Senhor, ele nunca vai ser a favor da mentira, mesmo que seja por uma boa causa. O Senhor, ele é a verdade. E ele é a verdade desde o princípio. Você vai ver que ele fala aqui para nós que nós somos enviados. Nós somos enviados como ovelhas. Como ovelhas para o matadouro, nós somos enviados. Então nós vamos passar por muitas situações difíceis. Nós vamos passar por muitos momentos desafiadores. Nós somos enviados como uma ovelha, como um animal indefeso, muitas vezes. A gente vai chegar em situações, muitas vezes, de risco. Mas o que o Senhor fala para nós? Para nós sermos prudentes. Você vai ser enviada, muitas vezes, em situações, em meios de lobo. Rodeado de lobos. E ele fala o que para nós? Seja prudente. Prudente. Se você for analisar uma serpente, você vai ver como ela age bem calminho, bem tranquila. Ela não sai chegando dando bote. Ela não sai chegando tendo as atitudes do seu próprio instinto, vamos dizer assim. Não. Ela é prudente. Então eu quero te ativar, você modelar
né? A atitude de uma serpente mesmo, o animal, eu tô querendo dizer, entenda o que eu quero dizer. Como ele se comporta, como ele age, não é? Com calma, tenha calma. Olha o que o Senhor fala, calma. Tenha cautela dos homens. Vai com calma. Por isso que lá em Timóteo o Senhor fala para nós, eu não vos dei espírito de medo, mas de poder e de equilíbrio. Seja equilibrada. O equilíbrio está localizado aonde? Né? Na nossa inteligência, na nossa razão, na sua consciência. Eu preciso estar equilibrado, eu preciso me dominar aqui. Por quê? O Senhor, ele derramou sobre nós um espírito de poder. Ele nos deu o espírito de poder, ele não nos deu o espírito de medo. Mesmo a gente sendo enviadas como ovelhas para o meio de lobos, ele fala, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de poder e de amor. Ame, 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 ame. 1 Timóteo, eu acho que 1,7, que fala sobre isso. Não é? E ele fala, eu te dei espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Moderação, calma, tem equilíbrio aí. Não é assim, você não vai resolvendo as coisas da sua maneira. Mas também você não pode mentir. Porque ele fala que nós precisamos ser prudentes. Mesmo estando como um lobo. Ele fala que é para mim me vestir como um lobo. Ele fala que é para mim me disfarçar como um lobo. É para mim agir como um lobo agiria? Não. Ele fala, seja prudente. E aí ele nos dá exemplo. Parece estranho, né? Pensar que o Senhor nos dá exemplo, pede pra gente modelar uma cobra. Porque seja prudente como a cobra. Ele tá falando pra gente modelar a cobra. É a atitude do animal, do instinto daquela cobra. Não é? Ela vai de forma calma. Peraí. Não é assim? Você vai chegando. Ah, porque eu sou crente. Ah, porque eu sou filha do rei. Calma, não é assim não. Ah, porque o Senhor está comigo e eu vou meter o pé em tudo isso aqui. As portas do inferno não vai prevalecer. Tá! Não, calma. Muita calma, cautela. Tenha calma dos homens. É isso que o Senhor está nos dizendo. E aí ele fala que é para a gente ser simples também. Aí ele fala, modele também as pombas. Seja simples como a pomba. Né? Você vai ver que se a gente parar para modelar o animal, o pombo mesmo, como tá ali sempre com todos, tá no meio de todos, não tem medo. De certa forma, não tem medo de estar entre a sociedade, entre as pessoas. Entende? Ó, a Anne transbordando. Glória a Deus, Anne. Esse versículo me recorda o primeiro dia que fizemos o devocional juntas aqui em casa. Amém. Glória a Deus. A gente precisa fazer de novo, hein, Anne? Tá bom? O que o Senhor te fala? Entre você escolher a mentira e a verdade, fique com a verdade. Entre você agir de uma forma astuta e de uma forma, né, seja prudente. Busque a sabedoria, busque inteligência, haja com inteligência. 2 Timóteo, eu falei 1 Timóteo, né? Isso, Anne, obrigada, amore. 2 Timóteo, gente, 1,7. Então, haja com prudência, seja prudente. Como que uma pessoa é prudente? Quando ela tem moderação, quando ela controla a sua própria emoção, ela tem equilíbrio. Olha, você vai ver que Tiago fala para nós assim, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Entende? Você vai ver lá que Filipenses, o Senhor vai falar para nós, se algum valor existe naquilo que é verdadeiro, que é justo, que é de boa fama, que é decente, que é digno, que seja isso que ocupe o teu pensamento. Né? O apóstolo Paulo fala que assim como nós vimos, como nós aprendemos, como nós recebemos, assim nós devemos praticar a palavra de Deus. Então, essa mulher, para mim, ela me ensina muito, essa mulher. Ela me ensina muito, porque ela fala, ela nos traz uma mensagem que o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor usa os simples e até aqueles que a sociedade considera como insignificante. O Senhor usa as pessoas simples e as improváveis. O Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Né? Para mim é muito forte esse devocional, porque eu tenho falado muito isso para o Senhor. Com relação ao que eu
vou fazer, as coisas que eu tenho feito, parece que as coisas não caminham, parece que as coisas não saem, parece que as coisas não vai, meu Deus do céu, parece que entra ano e sai ano, as coisas não mudam, são todas as mesmas coisas. E o Senhor tem dito que Ele nos usa. Sendo a gente pequeno, sendo a gente insignificante para as pessoas, irrelevantes para a sociedade, Ele nos usa. O que a gente precisa sempre tomar cuidado é para que a gente não venha usar das situações para mentir, para não glorificar o Senhor, porque o Senhor nos diz também, quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. E a mentira não glorifica a Deus. A mentira não glorifica a Deus. Então o Senhor nos diz que nós não podemos ficar andando no sagrado e no profano, não. Mentira e verdade, não dá pra gente uma hora falar verdade, uma hora falar mentira, não. E o Senhor me disse sobre isso. Nós precisamos sempre, sempre estar vestido com o cinto da verdade. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Vamos. Então entenda uma coisa, Deus usa quem Ele quer. Deus usa pessoas para alcançar os seus objetivos. Foi o que eu coloquei aqui. Deus usa várias pessoas, Deus usa todas as pessoas que Ele puder para alcançar os objetivos dEle. Deus tinha um objetivo para que aquela mulher escondesse. Porém, ela não tinha a revelação da verdade, ela não era filha, ela não era alguém que tinha entendimento. Então, essa mentira, quando ela alcançou o coração do Senhor, o Senhor Ele não considerou o tempo da ignorância. A partir dali, segue. Assim aconteceu com Raabe também. Depois ela se entregou ao Senhor Jesus e seguiu obedecendo ao Senhor. Amém? E o Senhor Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar. Sempre. A história de Esther, que a gente não falou, de Esther. O Senhor não livrou Esther e todo o povo dela. Ela não precisou mentir, ela só teve que ter uma estratégia, um jeito. Porque ela já sabia quem ela era. Presta atenção, a gente precisa modelar isso. E aí foi importante eu me lembrar disso agora, que eu já estava esquecendo. Esther, ela era uma filha de Abraão. Ela era uma hebreia que já tinha se identificado ali com o seu povo. Ela já sabia o propósito. O propósito dela, não dela estar no reino, né? Ela foi descobrir isso depois. Mas o propósito de vida. Ela já buscava lealdade ali. Ai, tô com sono, gente. Entende? Ela não mentiu. Ela foi estrategicamente até chegar no rei Assuero para que ela pudesse alcançar o objetivo, mas ela não mentiu. Então é sobre aquilo que a gente entende. É sobre a revelação que a gente já alcançou. Então ande nas medidas de revelação que você já alcançou do Senhor. Ande nos níveis que o Senhor já te conduziu neles. E quando você chegar num nível que a água chegar até os seus joelhos, você fala, eu quero, então eu vou me aprofundar, você vou continuar caminhando, porque eu quero ir em níveis mais profundos. Amém? Vamos orar? Vamos? Feche seus olhos, fale com o Abba, pede para ele te ensinar. Abba, querido, obrigada. Obrigado pelo teu amor. Que amor é esse que nos constrange? Teu amor nos constrange. Obrigada por nos amar tanto assim. Porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra. Obrigada, Pai, por nos ensinar que a verdade é a verdade que agrada ao teu coração, é a verdade que nós devemos, na verdade que nós devemos estar apegadas, é a verdade que deve nos envolver. Obrigada. Obrigado porque eu reconheço, Jesus, que todas as vezes que o Senhor fala conosco, o Senhor traz à luz uma palavra tão forte como essa, é para que a gente se arrependa, é para que a gente decida. Assim como em um momento Elias teve que falar com o povo ali, que eles precisavam escolher a qual Deus servir. Assim o Senhor nos revela nesta manhã que nós precisamos escolher entre a verdade e a mentira por causa de um entendimento que nós já alcançamos. E eu te louvo, Obrigada, Senhor. Eu sou privilegiada demais.
Eu sou privilegiada. Eu sou grata porque o Senhor tem compartilhado os teus segredos comigo. Sou grata porque o Senhor tem revelado o teu coração. O Senhor tem me ensinado verdadeiramente, o Senhor tem me revelado, tem me ensinado, me mostrado como ser uma mulher no tempo do fim, por meio das mulheres da Bíblia. Obrigado por nos mostrar que, embora para a sociedade, muitos momentos para nós mesmos, a gente tem um senso de se sentir pequeno, Abba. Nós somos grandes e importantes na missão, na sua missão, Pai, de salvar a humanidade. Nós aceitamos a missão. Nós queremos fazer parte do teu plano perfeito. Nos inclui, sendo nós relevante para a sociedade ou não, para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa família ou não. Nós estamos aqui querendo te dizer que estamos disponíveis para o teu agir. Nós estamos disponíveis para ser guiadas por ti, para sermos conduzidas por ti aonde quer que o Senhor queira. Nós te pedimos perdão, Abba. Se em momentos da nossa vida nós achamos que não tinha importância a mentira, nós queremos te pedir perdão, nos perdoa por momentos, às vezes, que a gente acha insignificante a gente ter aceitado, abraçado a mentira. Nós queremos te pedir perdão. E nós queremos nos comprometer nesse momento com o Senhor que nós vamos reparar o nosso erro. Nós vamos levar a verdade. Se nós mentimos em alguma situação, nós vamos reparar, nós vamos levar a verdade. Então, Pai, enche cada filha tua de coragem. Enche-nos, Pai, enche-nos de coragem, de ousadia, de amor. E nos dá discernimento para termos equilíbrio, para termos moderação, para consolidarmos a verdade na nossa vida e na nossa família. Se há aqui, Senhor, alguém que tem estado preocupado porque acabou mentindo, ainda com a justificativa de uma boa causa, eu quero te pedir que o Senhor convença cada coração que me ouve a viver pela verdade e entender que hoje, ela não é mais alguém que não tem entendimento, alguém que não é filho, alguém que está vivendo numa vida de engano, não, é alguém que conhece, por isso se torna responsável. Então eu te peço que o Senhor prepare o melhor momento, que o Senhor prepare a melhor ocasião, para que a verdade entre como uma luz, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Nos perdoa e nos conduza daqui por diante a vivemos um caminho de luz, de verdade. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, obrigada. Nós oramos nesse momento e te pedimos que o Senhor nos conceda um momento de confraternização, de festa, de celebração, ali do Réveillon, da virada do ano, com muita paz, com muito amor, com muita segurança, com muita alegria, Senhor, entre os nossos. Nós apresentamos diante do teu altar esse momento e te pedimos que o Senhor conduza esse momento para ser um momento de paz e comunhão, onde nós vamos adentrar um novo ano, Pai, buscando e crendo, motivados, que vai ser diferente, vai ser melhor, e o que depender de nós, nós vamos fazer parte da tua missão para 2023. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, envia-nos, Pai. Nós queremos te pedir, nos envia para o próximo ano. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu posso ler um amém, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você modele a camponesa do Baurim, tá bom? Eu quero te desejar um feliz ano novo, eu te desejo, assim, eu profetizo sobre você um tempo de crescimento, um tempo de revelação, de intimidade, um tempo de você demonstrar cada vez mais o teu amor ao Senhor em obediência,
tá bom? Você mostra para Deus que você ama Ele, não é pelo que você sente quando você chora na igreja, não. E nem fica dando uns pulos de glória. Não, é quando você obedece Ele. Quando você obedece Ele, Ele te entrega revelações. Te entrega coisas assim ocultas que a gente não sabe, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz. Seja um tempo assim maravilhoso, tá? Para mim, 2023 vai ser um tempo de recomeço. Recomeçar tudo novo e de novo. Para mim vai ser um tempo de recomeço, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, um feliz ano novo.